No Ponto de Vista de hoje, nós estamos conversando com Fernanda Café, jornalista que se especializou escrevendo blog, né? Especializou escrevendo artigos que tratam sobre amamentação, tratam sobre gravidez, parto, amamentação. E eu tinha pedido para que você contasse um pouco dessa experiência que acabou sendo o começo de tudo em relação a você e o blog. Isso, acabou sendo, desde que eu comecei a escrever sobre maternidade, eu virei monotemática. Eu só falo sobre isso, eu só escrevo sobre isso, sobre todos os aspectos. E começou quando eu me descobri grávida, foi uma gravidez não planejada, eu estava no meio da faculdade, eu estava planejando um intercâmbio, e aí eu acabei me descobrindo grávida. Foi um pouco difícil para aceitar isso, mas o que me ajudou bastante foi buscar aprender tudo sobre a fisiologia da gravidez, a fisiologia do parto, até por aquele lado biólogo que a gente estava falando no começo. Eu fui procurar saber a parte científica mesmo. E assim, eu sempre soube que eu tinha duas certezas, que eu queria ter o parto normal e que eu ia amamentar. Eram duas coisas que não estavam questionadas para mim. Até eu entrar no consultório da obstetra e falar que queria um parto normal e ela começar a colocar 1 milhão de questões. Ah, se o bebê não tiver assim, se o bebê não tiver assado, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo. Eu estava com 2 meses de gestação. Como é que ela já estava colocando um monte de questões na cabeça de uma pessoa que estava indo para a primeira consulta com ela? E aí eu pensei, poxa, mas é tão difícil assim ter um parto normal? Como é que a humanidade chegou até aqui? Antes de descobrir que podia ser diferente. Se tem tantas dificuldades assim, se tem tantos senãos, como é que nasce tanto bebê no mundo? E aí eu já fui ficando preocupada com isso. E aí eu comecei a ler, entrei em listas, entrei em fóruns e fui descobrindo todo um mundo dessa questão da maternidade ativa, do parto humanizado. Eu falei, eu quero isso para mim. Só que aqui em Maceió estava começando a engatinhar ainda as discussões sobre isso, ativa nas listas de Maceió, eu não conhecia ninguém, eu fui para Recife para participar de um grupo de gestantes nessa discussão do parto. E acho que eu fui para 6 médicos no total na minha gravidez, atrás de um que me passasse a confiança de que ele não ia intervir no meu parto, porque eu queria muito ter esse parto normal. A não ser que fosse necessário. A não ser que fosse necessário, com certeza. É para isso que ele está lá, é para alguma intercorrência. Ele não está lá para fazer o parto, ele está lá para auxiliar, para assistir. Quem faz o parto é a mulher. E era essa certeza que eu tinha. Então, eu me preparei, eu li, eu me enchi de informações, preparei um plano de parto que dizia tudo que eu queria, tudo que eu não queria na hora do parto, questão de movimentação, de alimentação, de exames. Só que, mesmo que eu tivesse tão pronta para isso, acabou havendo um problema assim, o médico não se sentia tão seguro para acompanhar um trabalho de parto. Eu estava em pré-parto, que a gente chama pródromos, há bastante tempo, já tinha quase 30 horas, 32 horas que eu estava sentindo dores, só que não eram dores insuportáveis. Eu conseguiria ficar tranquilamente até o final. Só que o médico não se sentiu seguro e aí eu acabei indo para uma cirurgia que eu poderia ter parado por aí, né? Não consegui, lutei tanto e morri na praia, mas não, eu fiquei mais nervosa ainda com essa questão de todo esse sistema que leva a gente para uma cirurgia desnecessária, que eu transformei disso a minha causa de vida. Então, eu comecei a escrever mais ainda sobre isso, a pesquisar mais ainda, e o blog acabou servindo como uma forma de impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo que eu passei, que era um parto cirúrgico não desejado. Quer dizer, não necessário. Além da gravidez não programada, houve um parto da forma que você não desejava. Não foi da forma como eu desejava. E assim, é difícil para uma mulher que se planeja para um parto normal e acaba numa cirurgia, porque a sociedade espera que ela esteja ótima. O bebê está bem, ela está bem, qual que é o problema? Então, só que são duas coisas diferentes, o nascimento do seu filho e o seu parto. Assim, para a mulher, o parto é um momento dela também. E se o parto não ocorre como ela planejou, ela pode ficar triste sim por isso. Ela pode ficar triste porque o parto não ocorreu. Ela está muito feliz com o nascimento do bebê, mas o ser humano é complexo, ele tem tantas emoções, né? Por que ela só pode estar feliz? Ela pode estar triste pelo parto. E essa dificuldade de aceitação dos sentimentos também foi uma coisa que me motivou a buscar
como expressar isso, eu não tinha com quem falar isso. Então, o blog foi uma forma de tentar lidar com essa quantidade de sentimentos que eu estava tendo ao mesmo tempo. E aí você descobriu, através do blog, um mundo de pessoas que passaram por algo parecido, vencendo, ou, vamos dizer assim, perdendo essa batalha, né? E essas pessoas começaram a se manifestar assim de uma forma bem espontânea, Fernanda? Isso é bem curioso porque no primeiro blog que eu comecei a escrever de forma profissional, que é o Mamíferas, eu escrevia com 2 outras mulheres e as 2 tinham tido experiências incríveis de parto, assim, partos domiciliares. E quando eu entrei, eu era a única que tinha quisto um parto normal e tinha acabado numa cesariana, por causa do sistema médico, obstétrico que acontece hoje. Então, muitas leitoras que não se identificavam ali naquele blog passaram a se identificar, ela também teve uma cesariana, poxa, ela continua escrevendo sobre parto normal e teve uma cesariana, então eu posso continuar nesse mundo também. Então, eu acabei me identificando com uma outra parcela de leitoras que eu acabei agregando esse diferencial, assim, porque eu continuei escrevendo sobre isso, assim, mas você teve uma cesariana, como é que você pode falar de parto normal? Eu posso falar porque eu preciso falar para que todo mundo continue lutando para ter um parto normal. Foi por isso que eu disse, né? Algumas que venceram e outras que não conseguiram vencer, né? Isso, e é muita gente, acredito que é muita gente que quer parto normal e no processo acaba terminando numa cesariana. Uma outra colega nossa, que até esteve aqui também, Vanessa, e ela já teve, ela queria porque queria em casa, queria o parto dela domiciliar, né? Mas o dela também apareceu uma intercorrência que ela precisou ir realmente para a maternidade para fazer a cirurgia, né? Mas, Fernanda, não assusta o fato de, quando estamos tratando aqui de coisa natural, né? Não é nem do parto só normal, o natural, que há alguns anos essa solicitação de fazer a cirurgia para não sentir as dores do parto, isso era feito pela mulher e os médicos procuravam convencê-la do contrário, das vantagens que tinha se ela tivesse um parto normal, um parto natural. E hoje começar a ocorrer, já há algum tempo, o contrário. Olha, é bem curioso isso, assim. Os médicos ainda hoje argumentam que quem pede a cirurgia é a mulher. Mas tem vários estudos que mostram que a mulher, ela entra no primeiro momento com a certeza de que quer o parto normal. Porque é melhor, porque a recuperação é mais rápida. E em algum ponto do processo, da primeira consulta ao momento do parto, há essa mudança. Então, é preciso descobrir por que está havendo essa mudança? São as histórias que ela ouve da mãe, da vizinha, da prima, da tia, da avó que perdeu um bebê porque ficou muito tempo em trabalho de parto ou houve um problema? Ou é um médico que fala que não vai encontrar, porque inclusive acontece bastante hoje, que fala não vai encontrar vaga. Se você não agendar seu parto, você não encontra vaga no hospital. Ou é um médico que fala para ela como falou para mim. E não é de todo em verdade, não é? Não é de todo em verdade, se você não tiver uma programação, você pode fazer como muitas que a gente ouve falar aí, que rodaram a cidade inteira e não encontraram uma maternidade para entrar. Mas o que acontece? A maternidade ela tem que estar preparada para receber essas emergências. Não é assim, uma cirurgia pode ser adiada, principalmente uma cesariana agendada. Uma cesariana de emergência é uma coisa. Uma cesariana agendada, que muitas vezes o bebê nem está pronto para nascer, ela pode ser adiada, é até inclusive benéfico para a mãe e para o bebê que ela seja adiada 1 dia, 2 dias, entendeu? E, então, os hospitais eles têm que deixar essa margem de reserva. Temos aqui em Maceió, tem um hospital particular que tem um quarto preparado para o parto normal, só que ele é um quarto diferenciado, porque ele tem uma saletinha para a família ficar lá, porque o parto normal ele demora mais tempo, então a família fica lá acompanhando da saletinha, ele tem banheira, bola, massageador, tudo isso para o parto normal. Só que como é um quarto diferenciado, é um quarto maior, eles reservam para cesarianas, a pessoa às vezes paga um pouco mais para ter esse quarto diferenciado, e aí chega uma pessoa que quer usar o quarto de parto normal para ter um parto normal e ele está ocupado com uma paciente de cirurgia. Então é bem problemático, não é só... eu digo que o problema não está só na mulher que não quer
ter o parto normal por medo da dor. Ou no médico que não sabe mais fazer. Uma certa época, antigamente, a mulher é quem decidia isso. Os médicos aconselhavam que fosse normal, não é? Assim, eu vejo uma coisa curiosa, assim, ninguém gosta de sentir dor. Ninguém. Então, se eu falo que eu quero ter um parto normal, eu não estou falando, mas eu vou adorar sentir dor. É só que eu entendo como parte do processo. A dor é parte do processo. É natural. É natural. E eu tenho opções de alívio da dor. Não só a anestesia que é oferecida no hospital, mas tem massagem, tem banho quente, tem vários tipos de alternativas para você lidar com a dor e encarar essa dor de forma diferente. Então, eu penso que se as mulheres buscassem se informar um pouquinho mais e ver os benefícios do parto normal, os riscos da cesariana, que é uma cirurgia de médio porte, é uma cirurgia muito arriscada, ela tem 3 vezes mais o índice de morte do que num parto normal. Então, é uma cirurgia, assim, basicamente isso, é uma cirurgia. Você não faria uma cirurgia porque você precisa ir ao banheiro, né? Você não faria isso. O parto é fisiológico, como ir ao banheiro, como comer, como dormir. Você não tem intervenção cirúrgica para nenhuma dessas coisas. E me preocupa bastante que as mulheres encarem a cesariana como uma opção para uma coisa fisiológica. Ela é uma cirurgia de emergência, ela é uma cirurgia para casos em que ela seja necessária. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% dos partos podem se tornar cesarianas. Aqui no Brasil, a gente tem 52%. Aqui em Alagoas, 90%. Na rede privada. Então, o que tem de errado com as mulheres alagoanas? Entendeu? O que tem de errado com as mulheres brasileiras? Será que há errado com as mulheres? Será que é com as mulheres? Será que é com o sistema obstétrico? E mesmo assim, a gente quando fala de parto normal, tem várias práticas que acontecem que são praticamente barbáricas, assim, uma manobra de Chrysler, que é quando o médico sobe e empurra a barriga da mulher, episiotomia, que é o corte do períneo. Isso são as práticas que a gente encara como violência obstétrica. Isso é o que você chama de violência obstétrica. Violência obstétrica, isso. Esse termo foi cunhado na Venezuela, se não me engano. Foi na Venezuela. Ele já é, inclusive, resguardado por lei lá. A lei de proteção à mulher coloca a violência obstétrica como um dos tipos de violência sofridos pela mulher. E é uma coisa que vem sendo tratada, que esse termo começou nos blogs brasileiros, a gente trouxe ele da Venezuela e começou a usar nos blogs brasileiros, e hoje ele já está tramitando, assim, tem municípios em São Paulo que já estão colocando leis para resguardar a mulher da violência obstétrica. Isso já está sendo discutido em seminários médicos. E então, assim, é uma coisa da qual eu até me orgulho bastante de ter feito parte, foi de ter trazido essa questão da violência obstétrica para a pauta geral, para conhecimento de todos. E você está falando de uma violência física, mas existe também a violência psicológica? Existe sim, quando você, muitas vezes num hospital público, a mãe que grita, ela ouve da equipe, na hora de fazer não gritou, não grita não, ano que vem você está aqui de novo. E esse tipo de coisa, assim, que é feita com a mulher, eles não estão tocando nela, mas quando você fala isso, você está agredindo ela, você está impedindo ela de vocalizar, que é uma das formas também de alívio da dor, você está embaraçando, envergonhando ela daquela situação. Em hospitais e escolas, assim, a mãe está lá, o professor faz o toque, todos os alunos vão lá e fazem o toque também naquela mulher, um toque que muitas vezes não é necessário, certo? É necessário para ele aprender, mas por que não ensinar outra forma de monitorar essa dilatação, a linha púrpura? Tem várias outras alternativas que podem ser estudadas. Então, o problema passa também desde a educação dos médicos, desde o ensino, até a prática, que ela está calcada em coisas obsoletas que não são atualizadas à luz das evidências científicas. E quando a gente fala de violência obstétrica, tudo isso que a gente fala, não é necessário realizar a episiotomia, está resguardado por evidências científicas. Então, a gente não está falando isso porque
A gente acha melhor porque acha bonito, porque... Não é uma questão de opção. Não é uma questão de necessidade. Isso, é uma questão até de humanidade com as mulheres que estão num momento extremamente delicado. E até a questão da cesariana, se eu estou em trabalho de parto e um médico chega para mim sem nenhuma evidência, o meu partograma está perfeito, ele chega para mim e fala, se você continuar em trabalho de parto, você pode colocar a sua vida e a do bebê em risco, eu já estou naquele momento extremamente fragilizado. Ele chega para mim e fala, você pode colocar a vida do seu bebê em risco? Acabou. Pode me levar para a cirurgia. Porque eu não quero colocar a vida do meu bebê em risco. E é um médico que está falando, isso, né? Porque tem se é todo alguém... o estigma, isso. Toda a carga do jaleco. É a pessoa a quem você está confiando a sua vida e a vida do bebê. Isso. Então, assim, eu não estou aqui querendo demonizar os médicos, de jeito nenhum. Até porque eles têm essa responsabilidade. Eu estou confiando a minha vida e a vida do meu bebê a eles. Mas que essa orientação dele, que esse comentário dele seja feito baseado em evidências e não no que ele aprendeu e nunca se atualizou. Entendeu? E que é o caso da maioria das vezes. E que foi o que aconteceu comigo. Fernanda Café está conversando com a gente, ela é jornalista no Ponto de Vista que nós estamos apresentando pela TV Assembleia. Mais um minuto de intervalo e nós voltamos.